Olá, amigos e amigas do canal Estandarte da Liberdade. Eu sou o Renan, que apresento toda semana um vídeo aqui no canal sobre a história da igreja. A gente vê alguns fatos interessantes que aconteceram em dias como esses. Hoje é o vídeo da semana 42. Nós vamos ver coisas que aconteceram do dia 15 a 21 de outubro em vários anos da igreja, né? São sempre coisas interessantes para a gente lembrar, a gente aprender. Veja isso aqui, que coisa interessante. 15 de outubro de 1903, a Brigham Young Academy se torna Universidade Brigham Young. Na verdade, não houve somente essa transformação, né? Foi criado também o colégio de ensino médio Brigham Young. Eu nem sei se ainda existe, eu tenho até que pesquisar, porque teve essa elevação da academia ao nível de universidade. E para compensar, porque ela oferecia cursos que não eram considerados de curso superior. Seria algo comparado ao nosso aqui no Brasil hoje, tecnólogo, né? Ou cursos de curta duração, que eles chamam lá, mas de um ano ou dois. E essa transformação foi a elevação do status da universidade. E ela pôde oferecer graduações e pós-graduações, né? De forma que hoje é uma das maiores universidades dos Estados Unidos. E no dia 16 de outubro, só que anos antes, de 1875, foi fundada a Universidade Brigham Young, que na época era chamada assim, Academia Brigham Young. Então eles contam a data de fundação da BYU desse dia, 16 de outubro, né? E aqui vocês podem ver uma foto do primeiro corpo docente, os primeiros professores dessa academia, né? Vejam como eram poucos e funcionavam só nesse prédio aí, que é o mesmo que está nessa foto aqui, né? 16 de outubro de 1988 foi criada a Estaca Manaus, número 1700 da igreja. Aqui vocês têm algumas fotos, né? A primeira presidência de Ramo em Manaus, que foi de 10 anos antes. Uma foto da primeira viagem ao templo de São Paulo. E aqui há uma imagem da pedra fundamental, né? Do templo, quando ele foi dedicado em 2012 pelo presidente Uchtdorf. Então vejam que quanta história boa tem em Manaus, né? Quantos acontecimentos interessantes aconteceram lá. Isso aqui é só um dos fatos, né? Mas por trás dos fatos tem muita história. Os fatos, eles são consequência de uma história, eles também são elo para provocar uma nova história. 16 de outubro também de 1999, a Orquestra da Praça do Templo realizou seu primeiro ensaio. Essa não é uma foto do primeiro ensaio, tá? Eu não achei uma foto do primeiro ensaio ou da primeira apresentação ou algo assim. Mas muita gente nem conhece a Orquestra da Praça do Templo. A orquestra nova, né? Comparado ao coro tabernáculo, é novíssima. Mas ela funciona também junto com o coral, eles se apresentam semanalmente, aliás, eu nem sei se eles apresentam semanalmente naquele programa Música e Palavra de Inspiração. Mas eles têm apresentações regulares. Eles não participam da conferência geral, né? Infelizmente, mas eles fazem muitos concertos sozinhos e em parceria com o coro do tabernáculo também. 16 de outubro de 1999, o templo de Columbia, Carolina do Sul, foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Em 16 de outubro, mas de 2016, o templo de Fort Collins, Colorado, foi dedicado pelo presidente F. Uchtdorf, segundo o conselheiro da primeira presidência. Veja que templo belíssimo, né? Por um lado parece uma capela, né? Mas tem esse ar sublime, esse ar superior que só os templos têm. Belíssimo. 17 de outubro, não fizeram nada descansando de tudo que já foi feito dia 16 de outubro, mas no dia 18, Brigham Young enviou o primeiro telegrama através de uma linha recém-inaugurada lá em Utah, né? Foi, se eu não me engano, a primeira que cruzou o oeste dos Estados Unidos, né? Ela ia desde Washington até a Califórnia, se eu não me engano.
Era bem interessante. Dizem, mas eu acho que é só um boato, que ele também não seria esse primeiro, mas um dos primeiros telegramas ele enviou para Abraham Lincoln, que era o presidente nessa época, né? Mas não sei se eles realmente trocaram telegramas, mas também não é impossível, porque era comum nessas inaugurações, né, as autoridades trocarem mensagens entre si. 18 de outubro de 1980, encerrou-se o ciclo, né, o período histórico das conferências gerais de área. O que era isso? Era uma conferência geral da igreja, ia a primeira presidência, quase todos os membros do Quórum dos Doze, outros 70 autoridades gerais, para um lugar específico, uma cidade que era a sede de uma área, ou que era a região onde havia muitas estacas, para fazer uma conferência ali. Porque os membros não tinham condições de viajar todos para Salt Lake, nem tinha transmissão ao vivo, nem todos os lugares tinha nem rádio. Ali a Rona demorava meses. É, tipo, teve épocas que era 6 meses que ela demorava, 6 não, 3 meses que ela demorava para chegar com o texto dos discursos. Então, desde 1971 até outubro de 1980 foram feitas conferências assim. E aconteceram em grande parte do mundo. No México, no Brasil, na Argentina, na Inglaterra, na Alemanha. Aqui, a última foram nesses países da Ásia. Vocês podem ver aqui as bandeiras deles. Manila, Filipinas, Hong Kong, Taipei, Taiwan. Eita, faltou a bandeira de Taiwan aqui. Perdão. Coreia, Coreia do Sul, né? E Japão. Japão teve duas cidades, Tóquio e Osaka, que tinha muitos membros da igreja nessas duas cidades. 19 de outubro de 1938, Thomas B. Mesh abandonou a igreja. Vejam que a gente geralmente conhece a história de Thomas B. Mesh, em linhas gerais, que ele se rebelou contra Joseph, foi excomungado e décadas depois quis voltar para a igreja e foi aceito. Só que antes de ser excomungado, ele abandonou a igreja. Tinha esse detalhe. E ele, aqui foi outubro de 38, só acho que junho, julho de 39 que ele foi excomungado. Por quê? A excomunhão precisa da presença da pessoa. É importante para a excomunhão que a pessoa admita o que fez, porque isso é parte do arrependimento. Então, quando a pessoa não se nega a participar, a ser ouvida, se nega a confessar tudo isso, isso atrapalha muito. Mesmo as pessoas já sabendo que ela fez errado, tem que se dar essas oportunidades à pessoa. É um processo bem é, sofrido, né? Porque a pessoa fez uma coisa errada, então esse é o problema maior. Mas o processo em si, ele é uma tentativa de ajudar a pessoa a se arrepender, né? E a excomunhão, no caso, que hoje nem é mais isso, né? É remoção da condição de membro, né? Mudou-se o nome para mudar um pouco a perspectiva da gente. Mas Thomas Mann fez isso. Primeiro abandonou a igreja, deixou a igreja, simplesmente passou a ignorar os membros e depois passou a atacar os membros, né? E aí acabou sendo excomungado. Mas ele voltou para a igreja anos depois. Essa imagem aqui é de um vídeo da igreja, um filme, que fala sobre o retorno dele à igreja, décadas depois, já idoso, né? Tudo isso. 19 de outubro de 1984, o templo de Dallas, Texas, foi dedicado por Gordon B. Hinckley, segundo conselheiro da primeira presidência. Eu esqueci de botar aqui a foto dele. Pensei que tinha botado, ou ficou alguma falha aqui, não sei. 21 de outubro, opa, de 1856, acompanhou Willie Martin de carrinho de mão. Estava presa na nevasca, né, no estado de Wyoming, que é um estado próximo de Utah. Foi alcançado por uma equipe de resgate de Salt Lake City. Eles demoraram dias o resgate para chegar lá. Dias. Quando chegaram, eles estavam realmente presos nessa nevasca. Tinham que atravessar os rios congelados que quebravam com o peso das carroças, né? Tudo isso. Essa imagem não é exatamente dos carrinhos de mão. Eu procurei, não achei uma imagem que coubesse aqui. Mas a cena não é muito diferente, não. 21 de outubro de 2021
foi lançado o canal Gospel for Kids no YouTube. Tem em português também, já tem em português, né? O Evangelho para Crianças. Procurem lá, vocês vão achar. E tem coisas muito interessantes, né? Eu nunca assisti eles porque eu não sou criança, nem tenho criança em casa. Mas eu dei uma olhada geral e são muito bons. É uma coisa bem recente, né? Uma iniciativa da igreja para facilitar. Hoje em dia os meninos vivem grudados no YouTube, tem que botar coisa do Evangelho no YouTube, né? Para onde, como diz a regra de fé, né? Tudo que for de boa fama, louvável, a gente vai atrás. Se o YouTube é uma coisa boa, é um meio bom de se transmitir o Evangelho, ensinar para as crianças e ainda mais, a gente vai botar filme lá. Hoje a igreja usa muito Instagram para os jovens, né? Tem Instagram do seminário, do instituto, tudo isso. É uma ferramenta boa para usar, a gente vai. Isso é muito bom na igreja. Então, esses foram os fatos, os acontecimentos históricos que eu encontrei para compartilhar com vocês essa semana. Por favor, deixe seus comentários aí, suas perguntas, tudo, que com o maior prazer eu vou comentar, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês aqui semana que vem para mais um vídeo. Até mais.